Nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 16, versículo 10, só o versículo 10, por causa de uma expressãozinha aí que eu penso ser muito importante para a nossa vida. O texto diz o seguinte: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Só até aí, não precisa nem ler o resto. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Vamos orar? Nosso Deus querido, nós, antes de mais nada, bendizemos o nome do Senhor. Porque o Senhor é o Deus desta igreja. Porque nesta casa, ó Deus, nós queremos fazer valer o que o Senhor disse. Esta casa é chamada casa de oração. Nesta casa as pessoas chegam, não para outro fim que não seja contemplar a tua glória, buscar a tua face, sentir a tua presença, reverenciar o nome do Senhor, ouvir a tua voz. Ó Deus querido, nós clamamos em nome de Jesus pelo Senhor agora. E pedimos que derrame a tua graça sobre nós. E imploramos prostrados na tua presença, que fale ao nosso coração aqui. Que não seja só um discurso, só uma retórica, só um tempo que temos passado dentro de um salão. Mas que seja tempo de renovação na tua presença. Mediante a tua palavra viva e eficaz que vem de encontro ao nosso coração. Pai Santo, o Senhor sabe que eu sou incapaz. Sabes, ó Deus, que posso, no mínimo, no máximo, levar a minha voz aos ouvidos desses irmãos. Mas se não for o teu Espírito aplicar esta palavra aos corações, de nada valerá isso. Por isso clamamos pelo agir do Senhor. Clamo da mesma forma pelos meus irmãos. Clamo que o Senhor abençoe a cada um e a cada uma, dando a eles um coração que seja como uma terra fértil, onde a semente será lançada e germinará e frutificará 30, 60 e a 100 por um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso falar o tema desta mensagem. O próprio texto nos dá. Aprovados em Cristo. Sobre isso que eu queria falar com você hoje. O texto fala desse homem chamado Apeles. O que nós sabemos sobre Apeles? Nada. Sabemos muito pouco sobre ele. Nós sabemos que é um cristão de Roma, possivelmente, a quem Paulo envia saudações. Um homem do passado chamado Orígenes diz que esse Apeles é Apolo, aquele Apolo de Atos 18, de 1 Coríntios, aquele homem que era um eloquente pregador, mas nós não sabemos disso. Não temos nenhuma evidência um pouco mais palpável a respeito. Algumas tradições dizem que ele era um daqueles 70, lá de Lucas 10, que foram enviados por Jesus, aqueles discípulos especiais, mas nós também não podemos dizer isso com certeza. Pelas deduções, sabemos que Apeles era um ministro, ou pelo menos imaginamos que ele fosse um ministro da palavra, porque o nome dele, Apeles, significa, ou vem do mesmo radical do termo que a gente hoje usa como palavra. Era alguém envolvido com a palavra, se o nome dele significa alguma coisa nesse contexto. Mas, irmãos, o fato é que isso é dedução. A verdade é que eu não sei quem foi Apeles. Não sei o que ele disse, o que ele fez. Não sei qual foi a prova que ele enfrentou, quem ele era. Eu não sei, não há outro texto na Bíblia que fale dele. De maneira que nós entendamos a respeito dele com um pouco mais de clareza. Seja como for, o texto diz que esse homem era aprovado. Aprovado em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu queria falar. Embora eu não saiba quem ele era, eu sei que ele foi aprovado. E eu quero crer que nós nos encontraremos dessa mesma forma na presença de Deus. Aprovados em Cristo. Essa palavrinha aprovado, eu queria começar falando a respeito dessa figura. Eu fui atrás de saber o que era aprovado. Claro que nós sabemos num certo sentido, mas essa palavrinha que Paulo usa aqui, era uma palavra que não era a única palavra para aprovado na Bíblia. Aliás, nós temos outras palavras aprovado, mas que são diferentes dessa. Essa palavra
tem a ver com a figura do uso monetário da época. Naquela época, nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham dinheiro em banco, pelo menos não como nós conhecemos hoje. Elas não pegavam o seu tablet, o seu smartphone e faziam transferências online, depósitos e pagamentos. As pessoas não tinham dinheiro em papel moeda, em notas, como hoje nós temos. O dinheiro naquela época era feito e era usado no sentido de moeda mesmo. Moedas de ouro, moedas de prata, moedas de alguns metais. Os metais eram derretidos, eram colocados no molde e a moeda era feita. Só que quando essa moeda era feita, no processo da fabricação da moeda, normalmente ficavam alguns cantos que eram irregulares, eles não eram precisos. E aí alguém precisava dar esse acabamento na moeda para ela poder entrar em circulação. Dá para entender isso? Só que quando as pessoas faziam isso, tinha uns espertos. Sempre tem um mais esperto do que os demais, né? A corrupção não começou agora, não, já faz tempo. Está no coração humano por causa do pecado. E as pessoas, então, quando elas iam polir as moedas, elas cortavam partes da moeda. Faziam uma moeda bonitinha, lindinha, mas um pouco menor. Por quê? Porque eles pegavam pedaços da moeda, e de moeda em moeda você vai arrancando um pedacinho, daqui a pouco você tem outra moeda. Olha que povo esperto. Pois é, só que para essa moeda entrar em circulação, tinha uma pessoa que era responsável por receber as moedas, analisar e fazer o câmbio, e colocá-las para circular. E essas pessoas, algumas delas, recebiam suborno para deixar as moedas irregulares entrarem em circulação. Mas havia outras pessoas que eram fiéis. E quando eles recebiam nas suas mãos algo que não correspondia ao padrão estabelecido, eles rejeitavam aquela moeda. Por conta disso, algumas coisas aconteciam. Eles eram bem malquistos por alguns. Os corruptos não gostavam dessas pessoas. Eles rejeitavam suborno e eram escarnecidos por outros colegas de trabalho. Mas todo mundo sabia, não dá para enganar, para passar para trás, para levar vantagem com esse funcionário aí. Ele era o dokimos, ele era o aprovado. Então essa é a figura por trás dessa palavra aprovado que o texto aqui está trazendo. É alguém que tinha uma missão que envolvia discernimento, que envolvia julgamento, e o aprovado era aquele que rejeitava aquilo que não prestava. Esse era o aprovado. Ele dizia, não, isso aqui não corresponde ao padrão estabelecido, nós não usaremos isso, não faremos isso, não faremos uso disso, eu não aceitarei essa moeda da forma que ela está. Portanto, o aprovado era alguém que tinha discernimento e era alguém que rejeitava o que não prestava. Paulo está dizendo, pegando essa figura, esta palavra desse contexto, dizendo, Apeles era um homem aprovado. Ele era um homem que tinha discernimento e era um homem que rejeitava aquilo que não vinha de Deus para ele. Agora entenda que a palavra de Deus de fato nos ensina isso. Eu sei que tem uma turminha que diz e gosta muito de dizer, pastor, não julgueis, nós não devemos julgar as pessoas, etc. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21 e 22, por exemplo, diz, julgai todas as coisas. Você sabe a continuação do versículo? Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Efésios, também no capítulo 5, versículo 11, fala assim, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, condenai-as. Esse, portanto, é o aprovado. O homem aprovado, de acordo com o texto, é aquele que julga todas as coisas, usando critérios, categorias bíblicas, dadas por Deus. E julgando através desses critérios, ele rejeita aquilo que não presta e ele retém o que é bom. Essa é a pessoa aprovada. É aquela pessoa que não se torna cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Essa palavra, então, fala, em primeiro lugar, irmãos, daquilo que a gente chama de uma cosmovisão bíblica. O que é isso? É você julgar como Deus julga. Você olhar como Deus olha. Você pensar como Deus pensa. Você interpretar como Deus interpreta. Agora, veja,
há uma tendência muito grande das nossas igrejas de tentarem se aproximar, falar a mesma língua do mundo. E para isso, há a tentativa de, às vezes, conciliar o que a palavra de Deus diz com o pensamento, as filosofias, as práticas do mundo. E, de repente, o que era pecado não é pecado mais. O que antes era condenável não é condenado mais. Por causa do liberalismo teológico, por causa do marxismo entranhado em algumas igrejas e na pregação de alguns pastores, e cristianismo não tem nada a ver com marxismo, eu vou falar aqui a verdade para você. Mas por causa disso, as pessoas têm agora interpretado a Bíblia de acordo com outras lentes. Mas se você não tira os óculos do mundo, você não consegue entender o que a palavra de Deus diz. Enquanto a palavra de Deus diz é pecado, eu vou crer que é pecado. E mesmo que o mundo diga é normal, eu vou continuar dizendo é pecado. E Deus reprova. Essa é a postura de um aprovado. Ele não se conforma. A cosmovisão, a maneira dele enxergar as coisas, vem da palavra de Deus. Os critérios que ele usa são os critérios de Deus. E através disso, ele rejeita ou ele aprova todas as coisas. Nós somos bombardeados por muitas ofertas constantemente. Mas se nós tivermos discernimento bíblico, haverá aquelas para as quais nós diremos não. Esse é o aprovado. Mas tem mais algumas coisas que eu queria destacar. A segunda verdade é, a aprovação, como o texto diz, só é possível aos que estão em Cristo. O texto diz, aprovados em Cristo. Então perceba que é por isso que só quem está em Cristo pode ser aprovado. Só quem tem a mente de Cristo pode julgar todas as coisas como Cristo julga. 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Elas se discernem espiritualmente. E ele não consegue fazer isso. Mas o homem que tem a mente de Cristo, ele julga todas as coisas. E ele mesmo não é julgado por ninguém, diz o texto. Nós, porém, 1 Coríntios 2,16, temos a mente de Cristo. O crente foi tomado pela nova vida de Cristo. O crente foi tomado pelo poder que emana da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O crente é uma nova criatura feita conforme a imagem do Senhor. E é por isso que quando nele nós cremos, nós fomos revestidos pelos dons dele e por isso podemos ser aprovados. Aprovado em Cristo é essa pessoa que evidentemente creu em Cristo. Porque quem não creu em Cristo não tem condições. Ele é um homem natural. Ele não discerne coisas espirituais. É por isso que se você está aqui hoje e não foi a Cristo ainda, você precisa ir correndo ao Salvador. E eu sei que há aqui dentro hoje gente que não foi a Cristo ainda. Você precisa agora mesmo clamar ao Senhor dizendo, Senhor, eu sei que não dá para ser aprovado na sua presença fora de Cristo, mas eu creio nele. Eu creio nele agora. Quem está em Cristo está aprovado. Estar em Cristo vai além, irmãos, também de posição de salvação, mas se refere a fazer aquilo que Cristo faria. Se refere a estar dentro da esfera de atuação de Cristo. Se refere a estar vivendo para a glória de Cristo. Se refere a estar sendo usado por Ele, agindo para a glória dEle, em nome dEle nesse mundo. Essa pessoa é a pessoa que o texto diz, é aprovada. A Péles parece que era essa pessoa. Terceiro, a aprovação em Cristo não depende, ouça-me, não depende de reconhecimento humano. Não se fala sobre a Péles em nenhum outro texto da Bíblia. Eu acabei de dizer isso para você. Nenhum outro. E o mesmo texto que cita esse homem, cita de passagem, rapidinho e acabou. Não sei se tinha família, se tinha filhos, não sei se era casado, se era viúvo, se era solteiro, quantos anos ele tinha, o que ele fez, não sei. Mas parece, irmãos, que ser anônimo é mais comum do que a gente imagina. Nós ouvimos histórias de grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas. Mas esse foi um lugar que Deus reservou para poucos. A maior parte de nós vai passar por essa vida sendo conhecido somente por aqueles que estão à nossa volta mesmo.
Só aqueles da nossa igreja local, da nossa família, aquelas pessoas que conhecemos. Muitos estão buscando glória humana, mas a glória humana, o reconhecimento humano, não cabe a você e a mim. E a Bíblia é cheia de casos como esse, de pessoas anônimas, de pessoas que vêm, aparecem e se vão, e nós não sabemos mais nada a respeito delas. Sabemos muito pouco. Eu gosto de uma história de um homem de Deus. Ele aparece em 2 Crônicas, capítulo 25. O rei Amazias ia sair para a guerra. E aí ele reúne o exército de Judá, mas não satisfeito, ele aluga o exército do reino do norte, do reino de Israel. E ele ia guerrear com aquele exército. Ele estava confiado que agora ele venceria, porque o exército era grande. Mas a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 25, certo homem de Deus veio ao rei Amazias. Qual o nome dele? Não sabemos. Certo homem de Deus. E esse homem de Deus falou, rei, não faça isso. Porque o Senhor não é com Israel. Porque se você for guerrear com esse exército, é certo que vai perder a guerra. E o rei fica preocupado. Mas o que eu vou fazer com o dinheiro que eu já paguei para eles? E o homem de Deus responde, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. É Ele quem exalta e é Ele quem derruba. O Amazias faz o que o homem de Deus disse e é vitorioso na guerra depois. Mas esse homem de Deus, a gente não sabe quem foi, de onde veio, o que aconteceu com ele depois. Um homem de Deus. Fato é, irmãos, portanto, que nós precisamos entender que assim como Apeles, não precisamos de reconhecimento. Precisamos ser aprovados. João Batista disse, importa, você sabe esse versículo? Importa que ele e eu. Jesus falou assim em Mateus capítulo 6, tu, porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a direita. Ignore, para que a tua esmola fique em secreto. E o seu pai, o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Poxa, tão claro, né? Mas nós não somos assim, não. É só alguém criticar a nossa obra que a revolta aparece. É só alguém não elogiar como nós esperávamos ser elogiados que a frustração vem. Só lançarem uma crítica, uma dúvida, algo que não foi do seu agrado. E nós pensamos imediatamente em chutar o balde. É ou não é, irmãos? Vamos jogar tudo para cima agora. Eu também não quero saber de servir a Deus nessa igreja mais. Povo ingrato. Nós devemos rejeitar o aplauso. Isso não é para nós. Nós não precisamos de reconhecimento humano. Nós devemos rejeitar isso, de gloriarmos-nos na nossa própria carne. Nós não sabemos o que Apeles fez. Pensa Apeles lendo aqui. A epístola chega em Roma, e aí o pessoal lê, e aí Apeles está lá esperando. Né? Aí chega no capítulo 16, Apeles fala, é agora que Paulo vai encher minha bola. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai Aristóbulo. Apeles falou, o quê? Fala mais de mim, Paulo. Poxa, não falo com Paulo mais também. Irmãos, não se preocupe se não te reconhecem. Não se preocupe se você está atrás das cortinas. Não se preocupe se você está nos bastidores. Não se preocupe se ninguém te vê ou te honra. O teu Pai, que vê em secreto, é quem te recompensará. A nossa aprovação depende só da fidelidade a Deus, não de glória humana. Quarto, a aprovação de Cristo exclui outros avaliadores. O que devemos procurar é a aprovação de Cristo. Quantos nesta manhã estão procurando apenas a aprovação de Cristo? Onde estão aqueles que não estão preocupados com a aprovação de outros, com a aprovação do mundo, com a aprovação do namorado, com a aprovação do pastor, do pai, da mãe, de homens? Nós não devemos procurar essa aprovação, mas a aprovação de Cristo. O que significa isso? Que às vezes o mundo vai te reprovar. Significa que talvez, até o seu pastor, você sabe que pastor, eu não confio muito nesse povo.
vai te reprovar. Mas é necessário ter a certeza que você está sendo aprovado por Cristo. Não pela denominação, não pelo líder A ou B, seu cônjuge, seu vizinho, seu professor da faculdade, mas Cristo. Se nós tivéssemos mais homens preocupados apenas com agradar a Deus e menos preocupados com a aprovação dos homens, nós já teríamos transformado esse mundo de cabeça para baixo. Perceba que há dois sentidos aí. O primeiro é o sentido subjetivo. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa que nós consideramos digna de nos aprovar ou reprovar é a pessoa que nós consideramos autoridade sobre nós. Se nós buscamos agradar a outro que não a Cristo, nós cometemos idolatria. Eu vou repetir. Se nós buscamos agradar a outro que não a Cristo, nós somos idólatras. Nós temos um outro Deus, diante de quem nós nos curvamos, nós reverenciamos, nós servimos, nós nos preocupamos em agradar. E o problema de termos outros deuses é que um outro Deus é um Deus rival. Não é à toa que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, entenda que há às vezes um falso Deus em nosso coração a quem temos servido. Se damos a outro a posição de Cristo, então nós estamos sendo idólatras. E isso acontece sutilmente. Deixa eu falar uma coisa para você, esposa. A melhor forma de você ser uma esposa é sendo uma esposa para a glória de Cristo. Deixa eu falar para você, marido. A melhor forma de você ser um marido é procurando ser um marido que agrada a Cristo. Pastor, mas e a minha esposa? Creia em Deus e seja um marido conforme os moldes bíblicos. E você vai descobrir que é exatamente isso que vai fazer seu casamento diferente. A melhor forma de você ser um crente é agradando a Cristo. Porque aí não interessa se tem pastor, se não tem pastor, se o pastor saiu ou viajou. Você não é crente por causa dele. Você é crente por causa de Cristo. E, portanto, essa é a melhor forma. Entenda que se nós procuramos agradar outro que não a ele, nós temos deuses rivais. E nós somos idólatras. Um outro sentido é o sentido objetivo. Em outras palavras, o Senhor Jesus é o Rei da Glória. E não há em sentido último escape. De um jeito ou de outro, é Ele quem nos julga no final. Então, mesmo que você diga assim, não, eu quero agradar a outro, no fim das contas, não é o outro que vai te julgar, é Jesus mesmo. Então não tem para onde você correr, na verdade. A Bíblia diz, Ele há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Quem? Jesus Cristo. Na visão do Apocalipse, João fica triste, ele chora muito, porque se perguntou lá no céu, na visão dele, quem é digno de abrir os livros? E ninguém se propôs, porque ninguém era digno, a não ser Jesus Cristo. Então entenda que no fim das contas, o ser humano é falido exatamente por isso. Não há nenhuma outra instituição, ideia, pessoa, partido, ideologia digno de julgar as coisas, a não ser o próprio Senhor Jesus. Se nós nos submetemos a outros níveis de julgamento, falhamos, porque é Ele mesmo quem julgará. Eu não sei quem você tem tentado agradar, mas se esforce para agradar a Cristo. Só assim você será aprovado nele. Quinto, a aprovação em Cristo é observável. Então entenda, você não tem que agradar a homens, mas quando você é um homem que agrada a Deus, os outros homens veem isso. Deu para entender o que eu falei aqui? Você não vai agradar a homens, vai agradar a Deus. Mas quando você agrada a Deus, os homens verão. Então perceba que isso é muito importante. Embora nós não saibamos o que Apeles fez, Paulo não nos diz. Paulo sabe que ele era aprovado em Cristo. Isso era visível na vida dele. A vida de Apeles era conhecida de Paulo com certeza, de maneira que ele podia dizer, Apeles é aprovado. Quais as qualidades de Apeles? O que Paulo tem em mente quando chama alguém de aprovado? Essa palavra aprovado, desse jeito aqui, aparece no Novo Testamento só 5 vezes. Uma é com Tiago. As outras 4 são do apóstolo Paulo. Aqui, Paulo não fala,
Mas nós temos outros textos onde Paulo associa ser aprovado com algumas qualidades. Deixa eu pontuar elas rapidinho. Romanos 14, 18 fala que o aprovado é aquele que em amor fraternal abre mão de suas liberdades em Cristo, a fim de não ser tropeço para ninguém. Uma pessoa aprovada em Cristo é uma pessoa que não serve de pedra de tropeço para ninguém. 2 Coríntios 10, 18 diz que o aprovado é aquele que não louva a si mesmo, mas é louvado por Deus. Então, sabe aquele pregador que eu sou o pregador? Sabe como é que é? Eu estudei o grego e o hebraico. Sabe aquele professor que diz, eu dou uma aula melhor do que todo mundo? Sabe aquele ministro de louvor que fala assim, tem que ser eu, porque Deus me deu esse dom aqui, essa voz aqui, vou te falar. A melhor que tem. Eu tenho que cantar para eu ouvir de tão linda que ela é. Pois é, ele está reprovado. Com voz bonita e tudo. Porque o aprovado é aquele que não louva a si mesmo. A palavra de Deus diz isso. Não seja os seus próprios lábios que te louve. 2 Timóteo 2,15. O aprovado é um obreiro, a vida dele é um ministério. Ele faz tudo o que faz como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se é necessário ter discernimento, o aprovado tinha que ter discernimento para rejeitar as moedas ruins, é isso que o texto está falando aqui. Se você não maneja bem a palavra da verdade, vai ter discernimento vindo da onde? Então, o aprovado maneja bem a palavra da verdade e se apresenta diante de Deus sem ter do que se envergonhar. Ele é irrepreensível. E as pessoas veem isso. Segundo Reis, capítulo 4, fala daquele profeta Eliseu passando na frente da casa daquela senhora, e ela fala para o seu marido, eu vejo que esse homem que passa por nós todo dia é o quê? Um santo homem de Deus. As pessoas viam. Eu fui fazer uma visita recentemente para uma senhora, no propósito de evangelizá-la, indicado por uma irmã em Cristo, e quando eu cheguei lá, ela falou assim, você é amigo da fulana? Eu falei, sou. Vou contar de quem? Da Vera. Amigo da Vera? Eu falei, sou. Sou pastor da igreja dela. Você é pastor? Menino assim? Ah, pois é, eu estou acostumado a ouvir isso, ouço todo dia. Mas você é da igreja da Vera? Sou. Ah, a Vera sempre que vem aqui traz uma paz para o meu coração que você nem imagina. Quando as pessoas olham para você, elas veem Deus. Quinta-feira, o dia do episódio fatídico do meu carro, eu fui na reunião de pastores, o pastor Alair estava lá. Quem conhece o pastor Alair aqui? Muita gente conhece o pastor Alair. Todo mundo conhece ele quase. E, irmãos, ele estava conversando normal. Normal. Mas parece que o Espírito Santo estava ali. Você sentia, sabe? Esse homem é um santo homem de Deus. E eu quero ser assim também. Esse é o aprovado. Estou caminhando para o final. Tenho 2 minutos. E mais 4 pontos. Só mais 2, estou brincando. A aprovação em Cristo não vem de forma unânime. Entenda algo. As provas são várias, mas não são iguais para todos. Não são iguais para todos. Pedro diz, tende por motivo de alegria ao passardes por várias provações. Aquela palavra várias tem a ideia de que são contínuas e que são diversas. E elas vêm para nós todos, mas não vêm da mesma forma. Às vezes vêm na forma de tentações, dificuldades, responsabilidades, imprevistos, e nós também sabemos que o tempo é de Deus. Às vezes a prova é rápida, às vezes demora bastante. A gente sabe muito bem disso. Mas eu quero enfatizar agora, principalmente, o nome apeles. Apeles, no latim, é chamado. Chamado. E ele foi aprovado, muito possivelmente, porque cumpriu o seu chamado. Então entenda que ele fez aquilo para o que Deus o chamou. E nós precisamos ser fiéis ao chamado que Deus nos deu. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão, mas seja o que ele tiver colocado, faça o melhor. Se ele deu 1 talento ou se deu 10. Administre da melhor forma possível. A Bíblia diz em Romanos, se você tem o dom da profecia,
faça segundo a proporção da fé. Se você tem o dom do ministério, faça com dedicação. Se ensino, faça com esmero. Se exortação, faça com dedicação. Se contribuição, com liberalidade. Se presidência, com diligência. Se misericórdia, com alegria. Mas seja o que for que estiver nas tuas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Eu não sei o que Deus tem te chamado para fazer, mas seja o que for, faça o melhor. O melhor. Pastor, mas Deus me chamou para catar um papel de bala. Então cate com alegria. Mas dê o seu melhor. Sétimo e último. A aprovação não vem antes do fim da prova. Quando eu estudava no ensino médio, e as provas vinham, era a época de provas e tal, alguns professores adotavam um método que eu gostava. Eles faziam a prova e na frente dos enunciados tinha o valor que cada questão, entendeu? Cada enunciado tinha um valor, né? Somando tudo dava 10. A média era 60%, era 6. E eu queria ir embora rápido. E com a graça de Deus eu não era tão burro, eu virei hoje, mas naquela época eu sabia das coisas um pouco. Então eu tinha uma certa facilidade. Mas eu pegava a prova e ia fazendo as questões. Eu sabia que estava certo. Fazia. Quando eu via que dava 6, eu entregava a prova e ia embora. Eu queria ir embora rápido. Então, eu não terminava a prova. Eu atingia a média. Entregava a prova, estava livre para poder jogar uma bolinha, para poder fazer nada. Mas era assim que funcionava. Entenda, irmãos, que isso podia dar certo lá no ensino médio, mas não dá com Deus. Só é aprovado na presença de Deus aquele que vai até o final. Aquele que completa a carreira que Deus entregou para ele. Tem muita gente que começa bem, mas não termina tão bem assim. Muita gente que começa animado e que faz grandes coisas. E a gente deposita a expectativa nele, mas o fim da trajetória não é da mesma forma. Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Hebreus capítulo 13, verso 7 fala: considerando sobre os guias atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Atentamente o fim da sua vida. Um homem que eu gosto muito, já falei aqui, George Whitefield, ele fez uma oração a Deus no final da sua vida. E ele falou assim: Senhor, o que eu gostaria de fazer? Ele já sabia que estava avançado em dias, já era alguém debilitado. O que eu gostaria de fazer, Senhor, é que o Senhor me permita me levantar uma última vez. Ir ao púlpito uma última vez. Pregar um último sermão sobre Jesus Cristo. Voltar para minha casa, deitar e morrer. E Deus atendeu a oração dele. Ele pregou a última mensagem, voltou para sua casa, se deitou em sua cama e Deus o recolheu. Que bela forma de terminar a vida. Poxa, se Deus me desse essa benção. Mas foi assim com ele. Fato é, em todo caso, importa que terminemos bem. Eu não sei qual é a sua prova, mas vá até o fim. Vá até o fim, para ser aprovado no final. Termino. Existem somente 3 tipos de pessoa: provados, reprovados e aprovados. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e lá prestaremos contas, cada um de si mesmo. Seremos aprovados ou reprovados. O aprovado é aquele que se assegura em Cristo, aquele que julga como Cristo julga, aquele que renuncia à glória humana, aquele que rompe com os outros senhores de sua vida, aquele que faz o seu testemunho observável ao mundo, que cumpre cabalmente o seu chamado e que é fiel até o fim. Esse é o aprovado. Eu oro a Deus que Deus faça de nós aprovados nele também. Oremos. Senhor, nosso Deus querido, eu quero terminar essa fala na tua presença. Muitos de nós hoje temos passado provas difíceis. E eu não falo isso por mera suposição, não. A gente tem visto isso.
Nosso desejo, ó Deus, é que saiamos todos aprovados no fim delas. Ó Pai, que as provas sejam apenas uma forma de manifestar aquilo que já há no nosso coração. Nós sabemos que há um tesouro maravilhoso em nós, mas nós somos vasos de barro. Se for necessário que o Senhor nos quebre para que esse tesouro brilhe, que seja feita a vontade do Senhor. Só queremos diminuir para que tu cresças. Faz de todos esses irmãos aprovados na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.